Bem-vindos ao Alô Dilene. O Alô Dilene é um programa semanal que a gente está aqui para responder a sua pergunta. Caso você tenha dúvida e você não tenha quem perguntar, é só chegar aqui e a gente traz a resposta. Sai daí não, eu já tenho perguntas incríveis para hoje. Muito bem, bem-vindo de volta ao Alô Dilene, bom demais estar aqui. Se você está passando por aí, aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana, toda quinta-feira, a gente está aqui com o Alô Dilene para ajudar você no seu dia a dia, nas tomadas de decisões. A primeira pergunta de hoje diz assim: de que forma os padrões e crenças que herdei da minha própria criação influenciam a forma como educo os meus filhos? Se os padrões e crenças que você aprendeu lá atrás estão inerentes na sua personalidade, é assim que você vai passar a viver e, consequentemente, a ensinar. Porque a gente ensina propositadamente, conscientemente, a gente ensina inconscientemente. Esses ensinos inconscientes que a gente acaba passando para os filhos, mesmo sem ser através da palavra, e sim do comportamento, eles estão baseados nas nossas crenças também. Naquilo que você acredita, porque você é o que você acredita, as suas crenças, os padrões que foram trazidos para você, até que você tome consciência de cada padrão, de cada crença e comece a estruturar diferente. Do contrário, você vai passar isso para os seus filhos, inconscientemente, até você ter a oportunidade e a capacidade de interromper uma crença ou um padrão, você passa ele adiante. E isso, muitas vezes, padrões negativos, crenças extremamente limitadoras, vão influenciar o desenvolvimento dos nossos filhos, muitas vezes levando os nossos filhos a prejuízos enormes no processo de crescimento e desenvolvimento da vida. Então, essa pergunta é muito boa. A gente precisa, primeiro, para interromper o ciclo, tomar consciência dos nossos padrões e crenças. Aí, a gente interrompe esse ciclo e já começa a trabalhar de forma diferenciada na criação dos nossos filhos, tá bom? Segunda pergunta de hoje diz: meu casamento está cada dia pior. Parece que falamos idiomas diferentes. Você se sente assim também? Se identifica? Olha o que pergunta aqui. Como é que eu posso melhorar a comunicação entre nós? Vamos levar em consideração que são pessoas diferentes. Mesmo morando no Brasil, falamos idiomas emocionais diferentes. Entende isso? Há uma diferença em falar o idioma verbal do país e o idioma emocional. É o conhecimento, é justamente o amor, a disposição que vai me levar a querer aprender o idioma emocional do meu cônjuge, para que eu possa falar numa linguagem que ele vai compreender. Porque a minha fala agora, ela é influenciada muito pelas minhas emoções e pelas emoções daqueles que estão aí me ouvindo do outro lado. Então, se você não está predisposto a ouvir o que eu tenho a falar, qualquer coisa que eu vou falar hoje aqui vai te incomodar. Vai ser um absurdo, vai ser desagradável. Então, o que eu falo incomoda você, tem muito mais a ver com você do que com o que eu estou falando mesmo, com as suas vivências. Pegando o gancho na palestra, na pergunta anterior, com as suas crenças, com os seus padrões de comportamento, tem muito mais a ver com isso. Então, essa consciência é importante, depois sentar, tentar entender o que o outro está dizendo. Você disse isso? Você estava dizendo exatamente isso, aquilo? O que você quis dizer com isso? Pode ajudar vocês a se entenderem melhor nesse processo de comunicação. E a comunicação é um fator muito importante para que o casamento vá bem. Então, vale a pena investir, vale a pena trabalhar nesse processo da comunicação. Terceira pergunta de hoje diz assim: eu ainda estou namorando, olha aí, um casal de namorados. Como lidar com as diferenças de nossas expectativas e desejos? Olha só, eu vou quase convidar você para ir lá para o momento terapêutico, porque eu falei sobre desejos, sobre expectativas, fiz uma fala só sobre isso, mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, como é que eu lido com essas diferenças? Primeiro, crie uma consciência de que somos diferentes e não temos que ser iguais. Segundo, para de construir uma idealização do outro, ou pelo menos toma consciência de que você está construindo uma idealização do outro, que o outro é quem ele é, não quem você gostaria que ele fosse. Começa por aí. Cada vez que você olha para o seu namorado, para a sua namorada e pensa assim, ele é romântico, ele vai ser assim, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, você está criando uma expectativa. Você não está olhando quem é a pessoa, você está olhando quem você gostaria que ela fosse. E isso
geralmente costuma trazer muita frustração, muita chateação, muita dificuldade para o relacionamento. Então, vai por esse caminho que você vai bem. A nossa quarta pergunta de hoje diz assim: como podemos estabelecer metas em comum para o futuro da nossa relação? É a tal da história de sonhar juntos. Senta e dialoga. O que a gente quer daqui a 5 anos? O que a gente quer daqui a 10 anos? O que a gente quer daqui a 20 anos? Fazer planos, trabalhar junto é uma forma de manter a relação viva, de manter a relação saudável. Sentar e estabelecer metas. O que nós vamos trabalhar juntos? Para quê? Ai, mas a gente não consegue se entender. A gente senta, um quer uma coisa, outro quer outra. Então, estabelece uma coisa que você quer muito. Qual é o prazo para a gente alcançar isso? Um prazo de 5 anos eu quero trocar o carro. Um prazo de 1 ano eu quero trocar o carro. E você? Eu gostaria de ajeitar melhor a casa no prazo de 6 meses. Então, vamos equilibrar isso aqui. Quanto a gente teria que economizar? Então 6 meses também não dá. Qual é a prioridade dos dois? Vamos lá, cuidamos da casa ou do carro? Vamos economizar quanto para o carro e quanto para casa? Cada vez que a gente se divide dentro da casa, isso você faz e isso eu faço, a gente perde força. Então é importante que os dois sonhem juntos, pensem juntos, o que vem primeiro. Vamos investir juntos nisso, depois investimos juntos naquilo. Isso vai favorecer e vai fazer com que vocês consigam construir uma relação saudável e duradoura, porque significa que vocês têm muita coisa para construir juntos. Então, por que vai se afastar um do outro, entendeu? Então, isso é bem positivo. E por último, nossa última pergunta de hoje diz assim: como podemos resolver desentendimentos sem ferir o sentimento do outro? É simples. Verdade, é simples. Eu vou te explicar. É só você não promover acusações sobre o outro, e sim você falar sobre o que sente e não sobre o que você enxerga do outro. Vou dar um exemplo. Suponhamos que o outro marcou 3 horas e chegou às 7 e você tá buzina porque você gostaria que ele tivesse cumprido a palavra dele. Quando ele entra às 7 em casa, ou ela, você olha para ele e fala: você é um mentiroso, você é um impontual, você não cumpre o que você promete, você tá acusando, embora seja verdade que é impontual, que não cumpre o que promete, você não pode falar sobre o caráter do outro. Então, quando você o acusa, você julga, você prometeu, você não cumpriu, é verdade? É, mas a forma como você se coloca nesse padrão de acusação, de estender o dedo, de falar qual foi o defeito do outro, você provoca dor, tristeza, afastamento, raiva e até desentendimento grave. Então, o certo jeito de proceder é você olhar para o outro e falar: amor, eu estou muito, muito triste. Eu estou, não você fez. Eu estou triste porque eu me programei, porque eu queria sair, porque eu tomei banho, porque eu tive, assim, a expectativa e não aconteceu. Estou chateado, estou triste, eu estou brava, estou nervosa. Ele não pode dizer: não, você não está triste, você não está chateado. É o seu sentimento em relação ao acontecido e não quem ele é por ele ter feito aquilo. Essa é a melhor forma de lidar com desentendimentos dentro da nossa casa, com nossos filhos, com o cônjuge, e vai ajustar melhor a sua relação e levar você para um nível mais equilibrado, mais maduro e mais tranquilo do seu relacionamento. Gostou das nossas perguntas e resultado de hoje? Pois bem, a gente está no Alodilene, toda quinta-feira. Você é bem-vindo por aqui. É só mandar a sua pergunta. A gente está aqui para te ajudar, para responder, para que você possa ser alimentado, ter suas dúvidas. Se você está passando por aí, aproveita e se inscreve no nosso canal, porque toda quinta eu estou aqui esperando você. Foi bom demais receber você aqui hoje. Aproveita, compartilhe e convida outras pessoas para estarem juntos conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser.